tua sabedoria, com o teu dom, com o teu poder, meu Pai. Fala, Senhor, através do teu servo, nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba o servo do Senhor com as palmas. Glória a Deus, aleluia. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? É uma alegria nós estarmos aqui para nós adorar o Senhor Jesus. Dado pela oração Glória de a Deus, libertação, amém? Jesus Glória a Jesus. Que Deus possa aí abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família, amém? Vamos fazer uma oração, irmão, feche aí os seus olhos. Vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e eterno soberano Pai, estamos, ó Deus, diante da tua presença, Pai, para buscar a tua face, ó Deus, em oração, Pai. Aqui nós estamos diante de ti, ó Deus, queremos apresentar, ó Pai, as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai. Olha para nós dos altos céus, olha para a vida do teu povo, olha para os teus servos, olha para a tua igreja, Pai. Nós viemos aqui te adorar, viemos aqui glorificar o teu nome santo, ó Pai. Ó Deus, fala o coração do teu povo, fala o coração da tua igreja, a tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, abra aí a tua Bíblia, vamos para a meditação da palavra de Deus nessa noite. Estamos aqui no sábado profético e é uma alegria para nós, irmãos, poder estar ouvindo a palavra de Deus, a mensagem que Deus tem para falar comigo e com você. Irmãos, abra aí a tua Bíblia no Evangelho de 2 João, o apóstolo João, no capítulo 6, e nós vamos ler a partir do versículo 26. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 6, e o versículo de número 26. Glória a Deus. Quem encontrou a palavra, diga amém. João capítulo 6, versículo 26, diz assim: E Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. E disseram-lhe, pois, que faremos para realizarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creai naquele que ele enviou. Levante as tuas mãos, diga: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Irmãos, toma o teu assento, deixa o Senhor falar ao teu coração. Irmãos, a palavra que eu trago nesse sábado profético está nos mostrando, Jesus estava diante do mar da Galileia, que é o mesmo mar de Tiberíade, e a palavra diz que ele partiu para o outro lado do mar da Galileia, e quando ele chega do outro lado do mar, ele sobe ao monte, e ali uma grande multidão que lhe seguia, pelos sinais que ele fazia, pelos milagres que Jesus operava. A multidão lhe seguia por causa dos sinais.
Mas a palavra mostra que Jesus, ali diante daquela multidão, ele subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E ele começou a perceber que estava chegando muitas pessoas para ouvir a sua palavra. Pessoas que chegavam a ele por causa dos sinais que ele fazia, por causa das obras que ele operava, pelas maravilhas que ele executava. E você percebe que Jesus, ao levantar os olhos, ele viu uma multidão que ia ter com ele. E aquela multidão que foi ter com ele ali diante daquele monte, diante do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíade, a Bíblia diz que aquela multidão, ela estava ali por causa dos sinais, por causa da palavra. O motivo daquela multidão estar diante do Mestre era por causa das obras que ele fazia, pelos sinais que ele operava. E a palavra diz, irmãos, que diante daquela multidão, Jesus ele vai fazer uma pergunta para um dos apóstolos, um dos discípulos. E o discípulo que Jesus faz a pergunta a ele é Filipe. Jesus ele faz uma pergunta para experimentar Filipe. O texto diz que a intenção daquela pergunta era experimentar aquele discípulo. Jesus, ele olha para aquele discípulo e pergunta para ele: aonde compraremos pão para essa multidão se alimentar? Aonde é que nós compraremos pão para nós alimentarmos toda essa multidão? Aí o discípulo Filipe, ele vai responder e vai dizer a Jesus que não tinha como não tinha onde eles encontrar tanto pão para aquela multidão, para alimentar tanta gente, porque ali tinha quase 5.000 pessoas, além de mulheres e crianças. Você percebe ali, irmãos, que a pergunta que Jesus faz àquele discípulo deixa aquele discípulo até mesmo preocupado. Aonde ele conseguiria tanto dinheiro para comprar tanto pão para aquela multidão? Você percebe ali que diante da pergunta de Jesus a Filipe, ele vai, André vai trazer até Jesus um rapaz que estava no meio da multidão, e aquele rapaz ele trazia 5 pães e 2 peixes. Filipe, aliás, André vai apresentar aquele moço a Jesus e vai dizer: mestre, aqui tem este rapaz, este moço, que ele tem 5 pães e 2 peixes. Jesus ele vai pedir para os discípulos mandar a multidão se assentar na relva, sentar ali naquelas gramas. E a palavra diz, irmãos, que Jesus ele pega ali os 5 pães, pega ali os 2 peixes e vai pedir para o discípulo trazer 12 cestos. E ali Jesus vai cortar aquele pão, vai cortar aquele peixe e vai multiplicar. E ele manda os discípulos sair servindo a multidão. O discípulo, cada um pegou o seu cesto, porque era 12 cestos e também 12 discípulos. E cada um pega o seu cesto e passa a levar o pão e começa a alimentar a multidão. A Bíblia diz que a multidão começou a se alimentar. Jesus, ele começa a alimentar a multidão através da multiplicação dos pães. E a multidão se alimenta, e você percebe que ali, irmãos, ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços. Jesus alimentou aquela multidão e os cestos dos discípulos ainda sobraram
cheio, diga comigo, cheios. Os discípulos ainda trouxeram o seu cesto cheios, irmãos. Você percebe que depois daquela multiplicação dos pães, Jesus ele mandou os discípulos, chegou no finalzinho da tarde, Jesus mandou os discípulos entrar na embarcação e navegar para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão, enquanto ele despedia a multidão, para que a multidão voltasse para suas casas, suas províncias, seus territórios. E a Bíblia diz que os discípulos começaram a navegar para o outro lado. E a Bíblia diz que lá no finalzinho da tarde, já no começo da noite, Jesus vai ter com os discípulos andando sobre as águas. Ele não vai usar uma embarcação, ele não vai usar um barco, ele vai andar sobre as águas. E ele vai andando sobre as águas. E quando ele se aproxima ali da embarcação, que os discípulos estavam, os discípulos até pensavam que era uma assombração. Pensavam que era uma assombração que se movia sobre as águas. Mas era o Mestre, era o Senhor que foi ter com os discípulos andando sobre as águas. Agora, o texto aqui do versículo de número 25 nos mostra o acontecimento do dia seguinte. A Bíblia diz que no dia seguinte, aquela mesma multidão que estavam ali, que seguiam por causa dos sinais, das obras que ele fazia, e aquela mesma multidão que comeram do pão, que participaram da multiplicação dos pães e dos peixes, aquele povo agora estava no outro dia também procurando Jesus. Só que a intenção já não era a mesma. A intenção da procura não era a mesma. Porque na primeira procura, eles procuravam Jesus por causa dos sinais. Mas depois que eles comeram do pão, eles comeram do peixe, eles viram que Jesus tinha poder para multiplicar pão e peixe, a intenção daquela multidão muda. Quem está comigo, levante a mão. A intenção daquela multidão muda. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela multidão vai procurar Jesus naquele primeiro lugar onde Jesus estava. E eles foram lá e não o encontraram. E a Bíblia diz que eles encontraram ali barcos que estavam disponíveis, entraram num barco e foram aonde Jesus estava. Só que a intenção de ir até Jesus já não era pelos sinais. Eles não estavam indo até Jesus pela palavra que Jesus pregava. Eles não estavam indo mais até Jesus pelos sinais, pela cura, pela libertação que Jesus fazia. Agora a intenção daquela multidão era outra. Diga, a intenção da multidão era outra. Porque a multidão, ele viu que Jesus multiplicou pão e peixe. E quando eles viram que Jesus tinha poder para multiplicar pão e peixe, a intenção de procurar Jesus muda. Porque ali entra o interesse da multidão. Primeiro, a multidão lhe seguia pelos sinais. Diga comigo, sinais. Agora a intenção da multidão, ela era outra. A intenção da multidão não era a mesma. E a Bíblia diz, irmãos, que eles entraram no barco e encontraram Jesus do outro lado do mar. Quando aquela multidão chega diante de Jesus, Jesus vai olhar para aquela multidão e Jesus vai perceber qual era a verdadeira intenção daquele povo. Jesus vai perceber qual era a intenção daquela multidão de estar lhe procurando. Jesus vai olhar para aquela multidão, para aqueles homens, mulheres
criança e vai dizer para eles: olha aqui. E achando do outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Quando aquela multidão olha para Jesus, disseram: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Que nós te procuramos do outro lado e nós não encontramos o Senhor? Ontem nós lhe encontramos lá do outro lado do mar. Hoje nós já encontramos o Senhor no outro lado. E aquela multidão começa a questionar. Olhe para mim. Jesus olha para aquela multidão e vai dizer para eles: na verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais que viste, mas vocês me buscaram porque vocês comeram pão e vocês se saciaram. Olha aqui para mim. Jesus percebeu a verdadeira intenção do coração daquele povo. Jesus disse: vocês estão me buscando agora, não é com a mesma intenção da de ontem, porque vocês me buscaram ontem por causa dos sinais. Hoje vocês estão me buscando porque vocês comeram pão, vocês comeram peixe. Eu vou usar uma palavra bem chula do Ceará: vocês encheram a barriga, encheram a pança. Agora a intenção de vocês não é mais a mesma. Quem está comigo, levante a tua mão. E nós percebemos aqui, irmãos, que depois que aquela multidão comeu do pão e do peixe, depois que eles participaram da multiplicação dos pães, irmãos, o interesse muda. Diga, o interesse muda. Quando eles perceberam que Jesus tinha poder, olhe para mim, de multiplicar pão e saciar a fome deles, a intenção de buscar a Jesus mudou. E qual é a lição que eu trago para os vossos corações hoje? Que muitas pessoas hoje não estão buscando a Deus pelos sinais. A maioria das pessoas hoje estão buscando a Deus com outras intenções. Estão buscando a Deus com o interesse de beneficiar a si mesmo. O interesse daquela multidão, primeiramente, era pelos sinais, mas depois estavam buscando a Jesus por causa do pão. Diga comigo, é porque encheram a barriga. Diga comigo, é porque encheram a barriga, irmão. E você sabia que tem gente que só busca a Deus por causa do pão? Faz uma festa, irmão, coloca sopa, dá para todo mundo, faz um churrascão, mata um boi cevado para você ver que não enche. Sabe por quê? Porque as pessoas estão buscando a Deus só pelo pão, irmão. Alguns estão achando que igreja é restaurante. Diga misericórdia. Diga misericórdia. Igreja não é restaurante. Levante a tua mão. Algumas pessoas estão buscando a Deus pela intenção errada. Estão buscando a Deus pela intenção errada. E a prova, olhe para mim, que a intenção é tão errada que alguns só se aproximam de Deus se houver algo que lhe atraia. Não, se tiver comida lá, tu me avisa que eu vou. Se tiver um bolo recheado lá gostoso de chocolate, me avisa que eu estou lá. A intenção, irmão, da multidão era isso, era por causa do pão. Quem está comigo, levante a tua mão. A intenção do povo buscar a Deus era por causa que Jesus multiplicou o pão e o peixe. Eles estavam, olhe para mim, atrás de Jesus para satisfazer os seus interesses pessoais. Olhe para cá, olhe para mim. Eles estavam buscando a Jesus para satisfazer os seus interesses pessoais. E quantas pessoas hoje, olhe para mim, olha para cá para meus olhos verdes, quantas pessoas buscam a Deus hoje apenas para satisfazer os seus interesses pessoais?
fazem campanha porque querem carro, querem casa, querem emprego, querem namorado. Jesus percebe, Jesus sabe que o interesse dessas pessoas não é por Ele, é porque elas entenderam que através de Cristo elas podem ser beneficiadas. Elas entenderam que através de Jesus elas podem alcançar os seus próprios interesses. Olhe para mim. E se eu estou atrás de Jesus apenas para atender o meu interesse, eu não sou um cristão verdadeiro. Quem está comigo, levante a tua mão. Porque cristão verdadeiro, ele não procura Jesus apenas para atender os seus interesses pessoais, mas o verdadeiro cristão procura Jesus não pelo que ele pode dar, mas procura Jesus por aquilo que Ele é. Levante as tuas mãos, levante as tuas mãos e dê glória para o Senhor, irmão. E nós precisamos hoje refletir. Olhe para mim, eu não tenho dificuldade de passar a palavra. Pastor, eu vou ficar com raiva, problema seu. Quem está comigo, levante a tua mão. Irmão, nós precisamos entender qual é a verdadeira intenção de estarmos com Jesus. Medita comigo. Será que nós estamos procurando Jesus apenas para Ele atender o que eu quero? Não, eu estou servindo a Deus para Jesus fazer o que eu quero. A vontade minha é o que está valendo e não a vontade dele. Irmãos, e aqueles que estão procurando Jesus apenas por interesses pessoais, eu quero te dar um alerta aqui: eles não vão permanecer na presença de Deus. Levante as tuas mãos, porque a partir do momento que eles vierem e eles perceberem que Jesus vai confrontar os seus interesses pessoais, porque quando Jesus olha para a multidão e vê que eles estavam interessados só no pão que comeram, Jesus vai confrontar eles. Eles vão passar pelo confronto de Jesus. Jesus vai dizer: olha, na verdade vocês me buscam não é pelos sinais. Vocês não estão me buscando por aquilo que eu sou verdadeiramente. Vocês não estão me buscando por aquilo que eu represento. Vocês estão me buscando porque vocês comeram pão e vocês comeram peixe. Diga comigo, interesse pessoal. E quem está buscando Jesus por interesse pessoal, na hora que Jesus confronta, ele corre. Quem está na presença de Jesus por causa de interesse pessoal, na hora que ele é confrontado pela verdade, ele corre. Diga comigo, ele corre. Diga comigo, ele corre. Sabe por quê? Porque ele está por interesse. Olha aqui para mim. E o tema da minha palavra hoje é, eu quero que você repita: quando a verdade é pregada, os interesseiros vão embora. Levante a tua mão. Levante a mão, diga comigo: quando a verdade é pregada, os interesseiros vão embora. Porque os interesseiros, eles não estão pela verdade da palavra, irmão. Eles não estão na igreja porque eles querem ter uma vida transformada, uma vida regenerada, uma vida moldada pelas verdades de Deus. Ele está na igreja apenas porque ele quer que os seus interesses sejam atendidos. Quem está comigo, levante a tua mão. Mas nós não estamos aqui pelo pão, não, irmão. Nós estamos aqui por aquilo que Ele é. Levante as tuas mãos, por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é. Ele é o Senhor das nossas vidas, irmão. Irmãos, você vai perceber isso dentro das igrejas. Quando a verdade é pregada, quem está por interesse, corre. Quem está comigo, levante a tua mão. É por isso, irmão, que toda a igreja vai passar por essas duas fases: a fase dela cheia e a fase dela vazia. Sabe por quê?
Porque Deus, irmão, Ele sabe. Deus, Ele sabe quem está buscando a Ele por aquilo que Ele realmente é. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano. Mas Deus sabe também que tem muita gente no meio da multidão que procura Ele apenas por causa dos interesses. Quem está comigo, levante a tua mão. E eu quero dizer algo para você hoje. Quando a verdade é pregada, os interesseiros vão embora. Porque os interesseiros, eles não estão pela verdade, eles não estão pela palavra. Você quer uma prova? Que quando Jesus, irmãos, estava pregando e ele começou a apertar um pouco na palavra, o povo começou a sair. Aí o discípulo preocuparam: o mestre, a palavra está dura. A palavra está dura demais. Aí Jesus disse: olha, se vocês querem ir também com aqueles que estão indo, vocês podem ir. Se vocês quiserem ir, vocês podem ir. Aí Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer: mestre, para onde é que nós iremos? Que só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Quem está pela palavra, levante as tuas mãos. Quem está pela palavra, levante as tuas mãos. Enquanto os interesseiros por pão não ficam quando a palavra é pregada, mas aqueles que estão pela palavra, eles não redam o pé. Levante as tuas mãos. Quem está pela palavra, levante as tuas mãos. Quem está pela palavra permanece. Quem está pela palavra fica. Quem está pela palavra não reda o pé. Quem está pela palavra continua confiando. Nós não estamos aqui por causa do pão, nós estamos por causa da palavra. E aprenda uma coisa, irmãos: a palavra de Deus, a verdade pregada, é o que vai diferenciar, é o que vai trazer a diferença daqueles que estão buscando a Deus. Aqueles que estão, é a palavra que vai mostrar. Os que estão interessados realmente no que Cristo, não tem como o homem enganar a Deus. A verdadeira intenção de estar na sua presença. Deus, Ele sabe qual é a minha verdadeira intenção de estar servindo, irmão. Aí Jesus olha para aquela multidão confrontando eles, porque eles estavam apenas atrás de beneficiar os seus próprios interesses. Jesus olha para eles e diz assim: olha, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai Deus o selou. Quando eles são confrontados, a multidão diz assim: e disseram-lhe, pois, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus disse, olha, Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. A obra de Deus, irmão, segundo a Bíblia, é crer na pessoa de Cristo, é crer na pessoa de Jesus. E hoje Jesus está olhando para nós aqui. Olha aqui para mim. Deus está olhando para você que está aqui, olhando para você que está me acompanhando na live, na transmissão. Deus está dizendo qual é o objetivo de você estar me procurando, qual é o interesse por trás, qual é a intenção, qual é o interesse. É por aquilo que eu sou ou por aquilo que eu faço? Por aquilo que eu sou ou por aquilo que eu posso realizar? Será que nós estamos procurando Jesus hoje? Procurando a Deus por aquilo que Ele é, irmão? Ou nós estamos procurando Ele apenas para atender os nossos interesses? Eu quero dizer uma coisa para você aqui: quem procura Jesus apenas para ser atendido
nos seus interesses. Você pode contar horas, eles não ficam, ele não permanece. Ele pode aceitar Jesus de frente, de costa, de lado, deitado, em pé, ele não vai ficar. Sabe por quê? Porque o que vai determinar a minha permanência na casa de Deus, na igreja, diante do Senhor, é o meu interesse. Qual é o meu verdadeiro interesse? Pelo que Jesus é, pela verdade da palavra. Eu estou buscando porque eu quero ter uma vida mudada, transformada, eu quero morar no céu realmente? Ou eu estou apenas aqui porque eu sei, se eu orar, Jesus vai abrir uma porta para mim. Se eu fizer uma campanha, Deus vai salvar o meu filho. Porque eu sei, se eu fizer uma campanha de 7 dias, 10 dias, 90 dias, Deus vai me dar o que eu quero. E Deus sabe qual é a nossa verdadeira intenção de estar buscando a sua presença. Fique em pé agora. Quem entendeu a palavra, levante as mãos. Repita comigo bem forte: quando a verdade é pregada. Diga comigo: quando a verdade é pregada, os interesseiros vêm embora. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e eterno, soberano Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Nós não estamos aqui apenas por aquilo que o Senhor pode nos dar, Pai. Nós não estamos aqui apenas para o Senhor atender os nossos interesses, não. Nós estamos aqui, ó Pai, porque nós queremos realmente ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, Senhor, pelo poder que há no Teu nome, pelo poder que há na Tua palavra, Senhor.